vai, cara, já começa a me dar palpitação. Quando eu sei que eu vou falar de um assunto aqui que pode virar um corte errado e que vai me dar trabalho e que depois eu vou ter que ficar me justificando e vocês vão ter que ficar me ajudando, eu já começo a me dar palpitação. Mas eu queria falar do Tite. Vocês sabem que o Laifinho se formou em psicologia, né? Nos Estados Unidos tem um negócio chamado Double Major, quando eu estudei lá, então eu acabei estudando psicologia também, então é um assunto que eu gosto, assim, é um assunto que me interessa, é um assunto que eu acompanho. Quando eu vi a notícia de que o Tite estava dando uma pausa para cuidar da saúde mental e física, eu entendi na mesma hora o que ele estava querendo dizer. Aí começa a cobertura do caso. A imprensa começa a falar, e assim, teve um pedaço, né, das pessoas que falam de futebol, nós, que tratou o assunto do jeito que tem que tratar, muito legal, mas teve uma outra parte, muito grande, que, cara, foi assim um show de falta de sensibilidade, para não dizer que estava errado, né, o jeito de tratar. Eu vou ler algumas coisas que eu achei, e que pode parecer simples, pode parecer normal, mas não é. A manchete era: Tite alega problema de saúde mental e recusa Corinthians. Alega, pessoal? Alega? Alegar? Para que usam hoje no jornalismo o verbo alegar? Fulano alega alguma coisa. Acertou quem respondeu que mente. Porque quando a gente usa alegar hoje no jornalismo, em todas as manchetes, tá fulano alega não sei o quê, fulano alega tal coisa, a gente está dizendo que ele está mentindo. Ele alegou, ele é que está alegando, não sou eu que estou falando. Tite recusa a proposta do Corinthians. Recusa? Ele recusou a proposta do Corinthians. É uma recusa normal. É uma recusa como foi a do Sampaoli no Santos, é uma recusa como foi a do Ancelotti para a seleção brasileira ali atrás. É uma recusa? É normal? É uma recusa qualquer. Então não tem diferença nenhuma entre você chamar o seu amigo para jogar bola com você no society e ele falar: pô, cara, hoje eu não posso, que é aniversário de casamento e eu vou sair para jantar com a minha esposa, e ele vira piada no grupo e todo mundo fala: pô, então fulano recusou jogar porque ele foi jantar fora com a esposa dele. Ou ele te fala assim: não, eu não consigo sair da cama porque eu estou em depressão profunda e eu não vou jogar com vocês. A recusa é a mesma? É o mesmo tipo de recusa. Tem o mesmo peso de recusa e a gente vai tratar essa recusa do mesmo jeito. Para um a gente dá parabéns pelo casamento e o outro a gente fala o quê? Bota no grupo: não, ele não está afim. Ele não está afim. É uma recusa. Então o Tite recusou o Corinthians só. Recusou. Não quer, não aceita essa grana. Não quero treinar esse time aí. Corinthians quer solução rápida após negativa de Tite. Negativa de Tite? Ele só negou. Ele não estava afim. E se você ainda não está convencido de que eu estou indo para algum lugar com a minha argumentação, eu vou mostrar essa aqui para você e aí eu vou deixar vocês lerem. A manchete é: nós que precisamos cuidar da saúde mental, pois o Tite afundou o Brasil, escreveu o colunista. Se tem alguém que precisa cuidar da saúde mental, esse alguém é o povo brasileiro, que se iludiu com esse péssimo treinador. Pesado. Porra, se é pesado. Isso aqui me deu palpitação quando eu vi, porque eu falei: putz, como é que a gente fala disso aqui? No futebol, a gente é especialista hoje em lesão, todos nós aqui, né? Então a gente fala para você: lesão de grau 1, você fala: 7 dias. Lesão de grau 2, 2 semanas. 2 semanas a 1 mês. Lesão de grau 3, putz, vai ter que operar. LCA. Um leigo, você fala LCA, o cara vai achar que é, sei lá, uma marca de eletrodoméstico. Falo LCA para vocês, vocês já sabem que é ligamento cruzado anterior, que vai demorar de 6 meses a 1 ano para recuperar. Vocês sabem onde é um menisco. Vocês sabem tudo. A gente é especialista em lesão. A gente trata a lesão aqui o tempo inteiro. A gente fica o tempo todo falando dos lesionados. Mas aí quando a gente fala de ansiedade, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, etc., qualquer outra coisa, vocês vêm falar em mimimi. Como já estão falando no chat, eu não vou dar bem hoje porque eu gostaria que vocês passassem a vergonha que vocês estão passando aí. E aí vocês vêm falar de mimimi. Aí vocês vêm falar de: pô, como que uma pessoa que ganha 3 milhões de reais por mês vem com esse papo aí? Quem tem que ter depressão e ansiedade é quem pega 3... Concordo, 3 condições e tal, concordo. Pessoa que pega 3 condições e ganha 1.000 conto, ela tem muito mais motivos para ter dificuldades na vida, muito mais. Vocês têm toda a razão. É verdade, mas depois que você amadurece um pouco e cria um segundo neurônio, você começa a perceber também que essa pessoa que pega 3 condições, ela também pode torcer o tornozelo e o Tite também pode torcer o tornozelo, certo? A doença, ela não escolhe para quem ela vai. Os motivos da doença não escolhe. O câncer infantil, por exemplo, ele pode dar na pessoa rica e na pessoa pobre. E dói. Tá? Então você não escolhe essas coisas, elas vêm. Tem pessoas que ganham pouco dinheiro, e um dia você vai aprender isso, e são muito felizes com o que elas têm. E tem pessoas que ganham muito dinheiro e tem um buraco dentro delas, na alma delas, e nada resolve, velho. Nada resolve. Mas a verdade é que, cara, a doença mental, assim como uma lesão de músculo, ela acontece com qualquer pessoa. Você vai, é dela.
E a gente tem que entender e respeitar. A gente não pode fazer isso aqui. Não pode. A gente não sabe exatamente o que o Tite tem, Richetto. Mas o que a gente sabe, a gente não deveria saber, mas sabe, é que ele teve uma crise de ansiedade. Isso aí está divulgado. A própria nora dele falou em saúde mental numa postagem que ela fez. E o que a gente tem, porque todo mundo tem amigo em comum aqui, a imprensa é pequena, né? A gente vai ouvindo ali, daqui. E sim, foi uma crise de ansiedade que o Tite teve. A gente precisa levar a sério isso aí, cara. A gente precisa cuidar dos nossos jogadores. A gente precisa cuidar dos nossos treinadores. Os clubes precisam ter psicólogo. Os jogadores precisam perder o medo de conversar com o psicólogo. O psicólogo não vai contar nada para ninguém. Você é paciente do psicólogo. O psicólogo precisa olhar e ver se o jogador e o treinador precisam de remédio. Vai para um psiquiatra tomar remédio. Porque às vezes a montanha da ansiedade, da depressão, ela é tão alta, mas tão alta que o cara não consegue escalar sozinho. O remédio ajuda a baixar. E aí ele escala e chega do outro lado e consegue enxergar a praia. E consegue enxergar que ele não está numa ilha, que ele não está sozinho, que tem gente que se importa com ele. Só recentemente a gente teve o Caleri reclamando. A gente teve o Alisson numa situação muito grave. A gente teve o Matheus Pereira numa situação grave. A gente tem o Lianco, que vive falando disso, dando dica para a imprensa, mas as manchetes que saem do Lianco são sempre dele, durão, arrumando briga e não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente. Não façam isso aqui mais. A gente não pode pensar assim. A dor da alma, a lesão na alma, que seria a depressão, a ansiedade, cara, é igual uma lesão de tornozelo. A gente precisa entender que no futebol é a mesma coisa. Tem uma que vai demorar 6 meses para sarar com cirurgia, outra vai demorar 6 meses com terapia. É a mesma coisa. E afeta muito o cara. A gente não pode tratar como frescura. A gente não pode achar que... Eu vou aproveitar que o Tite está numa crise de ansiedade e passou mal, e recusou uma proposta do Corinthians porque passou mal, e eu vou dar uma lacrada em cima dele aqui. Vou lembrar o trabalho dele na seleção. Lembrando que ele não perdia, tá? Perdia em mata-mata de Copa do Mundo daquele jeito, mas a gente não passava a vergonha que a gente passou nessas últimas eliminatórias com o Tite também. Isso aqui está incorreto do ponto de vista futebolístico. O Tite, que foi campeão mundial, campeão da Libertadores, o maior treinador da história do Corinthians. Né? Acho que a gente tem que colocar as coisas no peso certo. Então, nem futebolisticamente isso aqui está certo. Não foi o Tite que destruiu a seleção brasileira, pelo amor de Deus. Então, você que está com a gente também hoje, não escute essas pessoas do chat que estão dizendo que é mimimi, que é bobagem, que kkk, tá? Se você está precisando de ajuda, cara, vai procurar ajuda. Isso, tal qual fortalecimento muscular e fisioterapia, só você pode fazer por você. Ninguém vai poder fazer por você. Isso é você que vai ter que tomar essa iniciativa de falar, pô, eu quero sair desse buraco, eu não aguento mais ser assim, está me atrapalhando, está atrapalhando a minha vida e eu quero ser feliz. E feliz não é felicidade plena, porque isso não tem. Mas eu quero ter momentos de felicidade e eu quero encarar minhas dificuldades de outro jeito. Pô, a vida eu sei que é dura, cara. Eu sei que tem gente que tem um azar desgraçado. Tem gente que se ferra pra caramba e é difícil olhar para a vida com uma lente positiva. Eu sei que é, mas então procura ajuda. Procura ajuda. Tem gente que realmente recebe, na hora que o destino está distribuindo as cartas ali, pega uma mão, é uma mão de merda. Acontece. A vida é muito aleatória nisso aí. Mas, pô, vai procurar ajuda, cara. Tem muita gente boa para ajudar aí, muito profissional bom. Se você não tem grana, tem gente que atende de graça, é só procurar na internet que você vai achar. Tem hospital que faz atendimento de graça. Não deixa essas pessoas falarem, não é mimimi, isso é frescura minha. Ganha não sei quanto e tá aí choramingando. Geração de merda, geração fresca. Né? Por isso que a gente não vai para frente. No meu tempo, o meu pai não sei quem, não sei quem, não sei o que, não sei o que. E eu papapá, eu isso, parabéns, cara. Nossa, é muito foda, velho, parabéns. Nossa, você é muito resiliente. Que cérebro, que corpo, gênio, parabéns, cara. Devia ter uma estátua para você na Praça da Sé aqui, de tão foda que você é. Pô, os outros são uma bosta, você que é incrível, man. Parabéns. A propósito, vai procurar terapia, você tá com problema.